Bom dia, boa tarde. Sou a professora Lucy Donegan e vou apresentar o Quantum Giz e fazer um exercício simples de quadras. É bom lembrar que com alguns exercícios que vocês vão aprender, tem vários outros recursos que vocês podem estar aproveitando o Quantum Giz para fazer análises espaciais. Então, primeiro, se você não está com o Quantum Giz, só entrar nessa página do Quantum Giz para o download. O mais recomendável é pegar a versão mais estável, conforme a configuração do seu computador. Ou, se quiser também pegar uma versão mais antiga, você pode entrar nessa página. E aqui eu acabo usando mais a 2.18, por causa de um complemento. Então, para a gente fazer esse exercício no Quantum Giz, a gente vai pegar uma base no Jump em Mapas. Para chegar nesse site, eu simplesmente escrevi Jump em Mapas. E eu entrei aqui. Aqui seria o interativo. Mas eu não quero esse interativo. Eu volto. E vou aqui na página inicial. E aí Shapefile. Então, Quantum Giz ele trabalha em Shapefile. Eu vou ver o que tem aqui, que é bom também saber o que já tem disponível. Às vezes você pode ir atrás de outros mapas e outros dados em outras entidades. A gente vai estar pegando aqui esse de quadras. Então, estou baixando aqui o de quadras. É bom também criar no seu computador uma pasta, que eu vou por enquanto deixar aqui uma pasta na área de trabalho. E vou colocar arquivos, projeto Quantum Giz. Vou aqui transferir essa base para cá. E aí uma coisa é que tudo que vocês estiverem usando no mesmo projeto, o ideal seria que eles ficassem na mesma pasta. Vem como um arquivo compactado, porque... E aí eu preciso extrair. Porque a camada do Quantum Giz é o shape, mas ele vem junto com outros arquivos auxiliares. Se você só passar para alguém esse arquivo aqui, a camada não vai funcionar. Ele tem que vir com todos os auxiliares do tipo shape. Então, isso já é uma mudança em relação a outros programas. Eu vou minimizar por enquanto. Então, eu tenho aqui o Quantum Giz 2.18 e o mais novo. Eu vou, por enquanto, fazer o exercício aqui e depois eu só mostro a interface do outro programa. Eu já tenho alguns projetos, mas eu vou aqui abrir um novo. Abrir um novo projeto. Primeira coisa é que essa visualização atrás está preta. Eu posso mudar isso aqui em projeto, propriedades do projeto, geral. E aí aqui eu posso mudar a cor do fundo. Então você está vendo também que ele está deixando em amarelo a seleção da cor. Então, nesse Quantum Giz, eu tenho alguns recursos aqui nessa aba e tenho outros aqui em cima.
No meu caso, eu tenho também esse complemento que é do Space Syntax Toolkit, que a gente não vai precisar para esse curso. Para eu buscar um arquivo, eu na realidade vou pedir para abrir uma camada vetorial, que a camada que eu tenho de quadras é uma camada shape vetorial. Então, eu vou aqui, vou buscar. Eu coloquei na minha área de trabalho quadras e abri. Então, esse aqui é de acordo com a base que eu peguei no Jampa em Mapas. E aí o que eu posso fazer, que é um complemento que eu quero que todo mundo instale, é um complemento para eu ver isso junto com uma imagem rasterizada. Então, para eu pegar esse complemento, eu vou aqui em cima em complemento, gerenciar e instalar complemento. No caso desse Quantum GIS 2.18, o nome do complemento é OpenLayers Plugin. No meu caso, que eu já tenho ele instalado, ele vai aparecer aqui ativo e vai mostrar que eu já estou com ele instalado. Vocês podem procurar aqui vários outros complementos e na hora que você clica nesses complementos, ele vai ter uma breve descrição e quem desenvolveu esse plugin. Eu posso até pedir para reinstalar, desinstalar, por enquanto eu vou deixar assim. Para aqueles que vão usar o 3.10, vai ser o Quick Map Services, que tem essa função parecida. Vou fechar aqui. Para eu encontrar esse complemento, depois que eu instalei, eu vou aqui em Web, OpenLayers Plugin, e eu vou pedir para abrir Bing Maps, Bing Aerial, mas vocês podem escolher qual estiver funcionando melhor para vocês. Quando eu abri ele veio aqui para cima de quadras. E aí, para mudar essa ordem, eu clico com o botão à esquerda do mouse e eu arrasto para baixo. Esse aqui vocês também podem aproveitar esse cliquezinho para ativar e desativar. Se eu quiser aqui salvar esse projeto, que é basicamente salvar essa imagem junto com esse arquivo de quadras, eu vou salvar esse projeto naquela minha mesma pasta que está na área de trabalho. Eu consigo visualizar aqui uma camada do tipo vetorial que tem uma localização, dimensão, formato. Para eu ver o que mais essa camada tem, eu preciso abrir a tabela de atributos dela. Então, está aqui, eu seleciono e eu vou aqui em abrir tabela de atributos, que parece mesmo uma tabelinha. Então, aqui o que ele está mostrando, ele abre essa janela, está mostrando todas as feições daquela camada. Cada número desse é uma feição e cada feição tem algumas informações. E tem um setor. Essas informações, por exemplo, de área, por enquanto está me parecendo um pouco estranho ter tantos com esse número 0. De qualquer maneira, eu posso também tentar visualizar um pouco melhor alguma feição. Vou fechar aqui, então eu já chequei que tem alguns dados dentro dessa camada. Para eu poder visualizar alguns atributos desses numéricos que estão dentro da camada,
eu vou aqui com o cursor em quadras e vou no botão direito do mouse e vou em propriedades. E aí aqui ele tem algumas informações, inclusive se eu for aqui no geral, ele está pegando um SRC selecionado aqui, que eu poderia estar ajustando no meu próprio projeto, naquelas propriedades do projeto, e tem a ver com a camada que eu peguei no Jumping Mapas. Mas esse caminho aqui de estilo é um caminho que eu vou fazer várias vezes quando eu quero visualizar informações de uma camada como um mapa temático. Ele está, por enquanto, como símbolo simples e eu posso escolher algum outro tipo de visualização. Como eu tenho uma camada de números que eu queria dar uma olhada, eu vou aqui em graduado. Não vai ser por categorias, vai ser uma graduação. Eu também tenho que dizer qual é a coluna dentro da camada que eu quero visualizar. Então, eu vou aqui e vou nesse de área. Eu vou pedir para classificar. O Quantum Giz, ele naturalmente ele já vai vir com uma ideia de precisão da legenda e também com uma quantidade de classes. Eu posso estar mudando a maneira como eu visualizo isso, essas informações, né, que o número menor da camada é 0, daquela coluna é 0, e o número maior está aparecendo como 300.000. Eu posso aumentar a quantidade de intervalos que eu quero ver. Então, desse jeito, eu vou ter 7 cores diferentes para representar 7 intervalos. Eu posso diminuir. Eu vou deixar por enquanto naqueles 5. Posso também mudar aqui o intervalo, se eu quero um intervalo igual ou se eu quero quebras naturais. Eu normalmente vou ficar entre intervalo igual e quebras naturais, depende do tipo de dado que eu estou vendo. Ou também você poderia clicar aqui e dizer qual é o valor que você quer que fique em tal ou tal tom. Além disso, eu também posso mudar aqui outras informações. Depois eu volto um pouco mais a isso. Por enquanto eu vou deixar desta maneira. E aí eu visualizo isso, essa camada, de acordo com as informações dessa coluna. Mas então o que é estranho é porque tem muitas entidades com o mesmo valor ou valor nulo. Uma maneira de eu verificar as informações de uma entidade na minha camada é que eu posso ver aqui, ó, tem esse botão aqui de selecionar feições por área, o simples clique. Eu ainda tenho outras opções de selecionar feições. Eu vou fazer por simples clique mesmo. E, por exemplo, aqui eu posso ver a informação dessa entidade, abrindo aqui a janela de atributos e vindo aqui embaixo pedindo para mostrar apenas a feição selecionada aqui na minha janela de atributos. E ele está mostrando como se a área fosse 0. Então, eu vou aproveitar um outro recurso que o Quantum Giz tem, que é essa calculadora de atributo. Eu posso também deixar essa camada ativa, que é com o botão à esquerda do mouse alternar a edição, e aqui na calculadora de atributo, eu posso abrir primeiro aqui até esse aqui primeiro. Então, eu vou aqui abrir calculadora de campo. E aqui eu tenho algumas funções que eu posso fazer. Eu vou deixar para esse cálculo de área um número decimal, com essa precisão que ele já está pedindo.
Eu vou em geometria e eu clico aqui em área. Tenho que dar um nome para esse novo campo também. Área 2. Só botar assim. Vou dar OK. Ele calculou aqui as áreas. Eu vou agora diminuir isso aqui. Eu vou até retirar essa parte aqui de salvar edições na camada, porque nesse projeto ele fica chamando muita atenção dessa maneira. E esse aqui é um detalhe, é que eu já tinha salvo as edições do projeto, mas eu salvo as edições da camada separadamente. Então eu vou salvar aqui. Ele fica com um disquete com um lápis vermelho, quando tem alguma modificação não salva. E aqui eu posso alternar a edição de novo, para ele não ficar ativo. Agora eu quero visualizar com essa nova informação que o programa calculou da área. Eu vou aqui com o botão à direita, propriedades, e agora eu vou pedir para visualizar a área 2. E aí eu peço para classificar, para ele mostrar. Então, se eu deixar nessa mesma quantidade de intervalos, eu posso ver como é que eu visualizo e posso até alterar algo depois. Então, eu ainda não estou conseguindo ver tão bem, porque quando eu ligo ao intervalo igual, como eu tenho um quadro aqui, uma quadra que é muito grande, todos os outros ficam parecendo muito iguais. Então, eu vou pedir para modificar aqui, propriedades, e vou ver aqui com quebras naturais. Eu já consigo visualizar um pouco mais de diferença, apesar desse ser muito maior que os outros. Posso ajustar isso de novo para ter uma visualização um pouco mais esmiuçada dessas quadras. Tem outra coisa que eu também posso fazer, que aqui ele está visualizando cada entidade com uma linha ao redor. Eu posso mudar esse símbolo para, em vez de ficar com contorno e com preenchimento, eu posso ir aqui com esse botão aqui à direita e pedir a transparência da borda, por exemplo. Eu ainda posso também ajustar aqui para ele não ficar tão claro. Eu posso mudar esse intervalo se eu achar necessário. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Vocês podem escolher a maneira como vocês preferem visualizar. Uma coisa que eu comentei que na realidade vocês só precisavam definir o recorde de estudo de vocês a partir dessa segunda aula, é que esse exercício seria um exercício mesmo para a cidade inteira, ou um bairro. Seria mais interessante ver isso comparativamente numa escala maior. Claro que se, por exemplo, depois eu definisse só isso aqui como a minha camada, eu poderia talvez ajustar essa gradação de cores de uma maneira mais sensível. Se vocês estiverem estudando outra área que não seja João Pessoa, tente encontrar camadas desse tipo. A gente vai usar uma camada de quadras, que foi essa, e uma de lotes que eu devo compartilhar com vocês. Mas aí com essa decisão, por exemplo, eu posso... eu estou usando aqui o scroll do mouse para fazer um zoom in. Eu também poderia estar usando esses botões aqui de cima, ou até poderia estar aqui com o botão à direita do mouse e pedir para aproximar para a camada. Isso às vezes é bom quando você está com muitas camadas e não sabe onde ela foi parar. Mas eu vou dar um zoom in, só para mostrar como é que poderia ser esse recorte. Eu moro por aqui. Talvez eu até achasse interessante fazer perto da minha casa, porque eu posso fazer esse levantamento de campo, sei lá, para mim olhando pela janela, algumas coisas, ou eu posso
botar o homenzinho lá, o Google Maps, do Google Maps. Se eu fosse fazer um recorte aqui, eu provavelmente pegaria, sei, esses quadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já seriam 6 quadras, mas aí eu precisaria pegar do outro lado da rua também. Então eu acho melhor não, para mim, eu não vou pegar essa quadra, mas eu vou pegar essa rua, e aí eu pego as frentes das edificações que estão para esse lado e para esse outro. Essa poderia ser uma escolha. Cada um pode ir definindo. Eu vou pedir que vocês depois salvem uma imagem e comentem sobre o recorte de vocês. Tem uma outra coisa que também interessa, a ferramenta aqui de régua. Posso também calcular tracejando um espaço. Eu fico com uma ideia dos metros quadrados. Para interromper a função, eu fiz esse aqui com o botão à esquerda, interrompi com o botão à direita do mouse. Também eu poderia aqui pegar uma linha e aí eu poderia manualmente, mais ou menos manualmente, calculando um trajeto, por exemplo, quanto ele calcula por cada segmento a quantidade de metros. E eu poderia calcular um certo trajeto que eu achasse interessante. O botão direito eu interrompo. E ele fica aqui pelo menos esse registro dessa distância. Vocês podem fazer essa delimitação até com um print screen por enquanto, porque mais para frente eu ensino como é que seria para imprimir um mapa. Por enquanto é isso. Obrigada e até as outras discussões.